Olá, seja muito bem-vindo aos Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista, o podcast que nos leva a uma viagem ao infinito eterno, em busca de compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Hoje, em nosso 12º episódio, abordaremos o tema Tenha compaixão de mim. O texto de Mateus capítulo 15, versículo 32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. A palavra compaixão vem do latim compassione. O que é compaixão? Compaixão é a percepção bondosa do sofrimento ou adversidade de outrem, junto com um desejo de aliviá-lo. Uma das palavras hebraicas que transmite a ideia de compaixão é o verbo namar, que significa ter, mostrar ou sentir. Compaixão, poupar. Em Êxodo, no capítulo 2, versículo 6, ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Em Jeremias, capítulo 50, e o versículo 14, está escrito: Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. A eterna compaixão de nosso Deus. Deus, ao criar o homem, o ser humano, o criou com amor e ternura. E o homem, ao cair, o Senhor se encheu de íntima compaixão para resgatá-lo da queda e da morte eterna. A Bíblia usa os sentimentos que a mãe tem pelo bebê para nos ensinar o sentido da compaixão de Deus. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, lemos: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Essa descrição emocionante destaca a intensidade da compaixão de Deus pelo seu povo e pelo pecador. Jesus era tomado de íntima compaixão pela multidão dos perdidos. O Evangelho registra que Jesus, em suas andanças por todas as cidades e povoados, ao ver as multidões, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Pouco adiante, Mateus volta a registrar: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus capítulo 14, versículo 14. Jesus mesmo expressa verbalmente esse sentimento por ocasião da segunda multiplicação de pães e peixes. Tenho compaixão desta multidão. Mateus capítulo 15, versículo 32. Porque Jesus não só enxergava, mas também se compadecia do sofrimento alheio. Muitos clamavam e gritavam diante dele: Filho de Davi, tem compaixão de nós. É o caso dos 2 cegos, em Mateus capítulo 9, versículo 27, da mulher cananeia, cuja filha estava endemoniada e sofrendo muito, em Mateus capítulo 15, versículo 22, do homem cujo filho também estava endemoniado e era jogado, ora no fogo, ora na água, para ser morto, em Marcos capítulo 9, versículo 22, do cego Bartimeu, que pediu esmola numa rua de Jericó, Marcos capítulo 10, versículo 47. Este, quando ouviu que era Jesus do Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, muitos estão clamando: Igreja, tem compaixão de mim. Estou perecendo sem salvação, estou cego, estou perdido. Tem compaixão de mim. A compaixão de Jesus pelo sofrimento alheio ia muito além do mero sentimento. Ele se entregava ao ministério de aliviar os outros de suas dores. O povo lhe trazia, todos os que estavam padecendo vários males e tormentos,
endemoniados, epilépticos, paralíticos, ele os curava. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. A compaixão de Jesus na proclamação das boas novas. Jesus se encontrava com os sofredores nas sinagogas. O caso da mulher encurvada, em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 17, do paralítico de Cafarnaum, Mateus capítulo 9, versículo 1 a 8, do homem da mão atrofiada, em Mateus capítulo 12, versículo 9 a 14, em lugares públicos, o caso do paralítico junto ao tanque de Betesda, João capítulo 5, versículo 1 a 15, do homem da orelha decepada no Getsêmani, Lucas capítulo 22, versículo 47 a 51, e em ruas e estradas, o caso do cego de nascença, João capítulo 9, versículo 1 a 41, a viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17, do endemoniado de Gerasa, Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. As pessoas sofridas iam a Jesus em busca de alívio por iniciativa própria. A mulher por 12 anos hemorrágica, Lucas capítulo 8, versículo 43 a 48. Os 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. O cego de Jericó, em Lucas capítulo 18, versículo 35 a 42. As pessoas sofridas eram levadas a Jesus por parentes e amigos. O jovem lunático, em Lucas capítulo 9, versículo 37 a 45. A filha da mulher cananeia, em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. A sogra de Pedro, em Lucas capítulo 4, versículo 38 a 40. O servo do centurião, em Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. A filha de Jairo, em Lucas capítulo 8, versículo 40 a 56, o menino endemoniado, em Lucas capítulo 9, versículo 37 a 45, as pessoas sofridas eram enxergadas pelo próprio Jesus, que tomava a iniciativa de aliviá-las. Um homem hidrópico ou hidropsia, um inchaço no corpo causado pelo excesso de líquido nos tecidos, em Lucas capítulo 14, versículo 1 a 6. A viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17, um endemoniado de Gerasa, em Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39, e o servo do sumo sacerdote, em Lucas 22, 51. A ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, versículo 1 ao 45, e o cego de nascença, em João capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. A compaixão da igreja na proclamação das boas novas. Como o sentimento humano se estende além da doença e da morte, o ministério de Jesus era tríplice. A atividade de Jesus junta e unifica ensinamento, proclamação da boa notícia ou evangelho e curas. Bíblia do Peregrino. Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, também chamada Samaria. Atualmente, situa-se entre o território da Cisjordânia e de Israel. Samaria hoje é chamada de Cisjordânia, a região central da antiga Palestina e sua capital. Agora é chamada de Sebastian. A cidade foi fundada em 880 a.C. pelo rei Urim. E, como relatado na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 24, construiu sobre uma colina que ele tinha comprado de um semer, chamando-a de Samaria. Em 2 Reis, o capítulo 6, o versículo 24 ao 33, como Israel persistia em seu caminho de pecado, Deus levantou Ben-Hadad II. Ele se levanta como adversário para fazer com que Israel voltasse novamente para o Eterno. A fome gerada pelo cerco de Ben-Hadad II a Samaria foi tão severa que Israel recorreu à antropofobia ou canibalismo. E Jorão culpou Eliseu, o profeta, pelo que estava acontecendo. 4 leprosos. E do lado de fora dos muros de Samaria estavam 4 homens leprosos, que, segundo a lei,
em Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, e Número capítulo 5, versículo 1 a 4, não poderiam entrar na cidade e viviam de migalhas e esmola. Eles entendem que se ficarem ali morreriam de fome e se fossem ao acampamento dos sírios também morreriam. Mas lá eles tinham ainda a chance de receber uma esmola. Assim eles partem em direção ao acampamento inimigo e nessa hora Deus começa a agir com a sua mão forte para dar aos seus filhos o livramento necessário. A Bíblia diz que eles levantaram-se ao crepúsculo e que aos ouvidos dos inimigos sírios chegou um grande ruído, como de um grande exército que vinha contra eles, um exército muito mais numeroso do que eles. E então eles fugiram e deixaram tudo para trás. Os 4 leprosos, em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Deus usou 4 homens leprosos que estavam separados da família e da sociedade, separados do convívio do arraial, condenados à morte pela doença. Deus usa quem Ele quer. Deus é soberano. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Porque Deus não permitiu ao profeta Eliseu constatar tamanho acontecimento. O Senhor quis usar aqueles rejeitados de Israel. É que Deus usa quem Ele quer. Temos tanto pão e água e abundância aqui dentro e o povo morrendo de fome e de sede lá fora. Que tipo de compaixão estou tendo? Uma pobre mulher está perdida, sem marido e agora sem seu único filho. Uma pobre viúva. Eu terei compaixão? Uma mulher perdeu a família, a liberdade e agora está prestes a perder a vida. Terei eu compaixão? É uma pecadora. Uma mulher desenganada, desamparada, abandonada, sozinha. Devo me compadecer dela? Uma mulher com fluxo de sangue. Um homem, ele teve tanta compaixão que se entregou em meu, em seu, em nosso lugar. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo. Jesus Cristo. A ele é o que o texto se refere. Um prisioneiro de Satanás dorme nos sepulcros, é arrebatado por demônios, preso por grilhões, quebra cadeias, temido e odiado por todos. Devo ter compaixão? É um endemoniado. Eu concluo esse tema tão relevante sobre compaixão. Tenha compaixão. Deixe o amor de Deus fluir através de você. Pregue o Evangelho e leve muitos à salvação. É assim que você fará a sua parte no cumprimento da grande tarefa de levar as boas novas às pessoas que estão sendo levadas à matança a cada dia e estão clamando: tenha compaixão de mim. Até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.